Amém? Vamos então meditar na palavra lá em Mateus capítulo 5 e versículo 44. Mateus 5, 44. Palavras do próprio Senhor Jesus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu, porém, vos digo, olha só, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. É isso mesmo, pastor, que o senhor está a falar? É isso mesmo que está escrito aí, não é? Amar os vossos amigos? Não. Não. Jesus ensina claramente, amar os vossos inimigos. Eu diria que é a tarefa mais difícil da vida cristã. Eu diria que é o maior sacrifício de todos. Mais do que você vir no altar e colocar aqui qualquer sacrifício econômico, financeiro, esse aqui é o maior sacrifício de todos. Você amar uma pessoa que quer o seu mal, você amar um suposto inimigo, uma suposta inimiga, alguém que quer te prejudicar, isso é fácil? E você encontra esse inimigo em qualquer lugar, em qualquer meio. Você encontra esse suposto inimigo na família. Jesus não falou que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa? Quando a gente aceita Jesus, é normal, olhe para mim, por favor. Quando a gente aceita Jesus, é normal, muito normal, que pessoas que não são da fé, da nossa família, fiquem contra nós. Não é normal ou não é normal? Isso é normal. Você aceitou Jesus, você vai ser perseguido, inclusive, pelos da sua própria família, pelos da sua própria casa. Quer dizer, você vai encontrar esses inimigos ou supostos inimigos em todos os meios. Você encontra esse inimigo dentro da sua casa, você encontra esse suposto inimigo no trabalho, aquele patrão que fica no seu pé, aquele patrão que já disse que ia tirar você do trabalho, custe o que custasse. Não tem casos assim? Não tem? Aquele colega de trabalho que na sua frente uma coisa e atrás é outra, faz de tudo para te prejudicar. Ele pensa que você não sabe, mas você sabe que ele está ali e faz de tudo para te prejudicar. Ou não tem casos assim? Claro que sim. E você amar uma pessoa nessa condição é muito difícil. É muito difícil. Eu diria até do ponto de vista humano, impossível amarmos os nossos inimigos. Deu para entender sim ou não? Mas Jesus falou claramente o quê? Amai quem? A vossos, mas não só amar. Ele diz mais, bendizei os que vos maldizem. O que é bendizer? É abençoar. É aquela pessoa querer o seu mal, é aquela pessoa falar mal de você e você vai até ela, olha, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fulano, Deus te abençoe. Deu para entender sim ou não? Quer dizer, ela quer o seu mal, mas você não paga com o mesmo lado do quê? Da moeda. Você abençoa aquela pessoa. Você quer o bem daquela pessoa. Ela quer o seu mal. Vocês estão entendendo isso? Ela quer acabar com você. Ela quer acabar com você, mas você quer o bem dela. Você quer o bem dele. Ó Deus, abençoa o fulano. Abençoa a fulana, onde quer que ela esteja. Ela não gosta de mim, ela quer o meu mal. Ela fala mal de mim, ela faz fofocas. Mas que ela seja abençoada em nome. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Não é fácil. E ele fala mais. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos... Quer dizer, não só amar, mas bendizer e fazer o quê? O bem. Quer dizer, a pessoa vai e faz o mal, mas você quer fazer o que para ela? Você faz o bem para ela. Você faz o bem para ela. Você vai lá e faz o bem para ela. Você faz o melhor para ela. É aquele marido que quer o seu mal, aquele marido, entre aspas, né?
não é que ele quer o seu mal às vezes, mas porque você, repito, está na fé, ele fica a te perseguir, o mal usa aquela pessoa. E você tem que entender isso. Se você levar para o lado pessoal, tudo que você enfrenta, se você levar para o lado pessoal, você já perdeu a batalha. Você tem que subir o nível. Você tem que subir o nível. Você tem que sair do pessoal para o espiritual. Você tem que entender que aquela pessoa que de repente, inclusive da sua própria família, te persegue, não é ela. Por trás daquelas atitudes, por trás daquelas palavras que ela fala para machucar, que ela fala para magoar, ali por trás tem o mal, que usa a boca dessa pessoa para tentar machucar você, magoar você. Deu para entender sim ou não? Se você levar para o lado o quê? Para o lado o quê? Pessoal, você já perdeu a batalha. Você tem que subir o nível, você tem que levar para o lado o quê? Espiritual. Entender que aquela pessoa naquele momento foi usada pelo mal para tentar desanimar a sua fé. Deu para perceber sim ou não? Mas só entende isso, só percebe isso quem tem um novo coração. É impossível uma pessoa que não tem um novo coração amar o inimigo. É impossível uma pessoa que não tem um novo coração bendizer o inimigo. É impossível uma pessoa que não tem um novo coração fazer o bem para aqueles que querem fazer o que para ela? O mal. É impossível. Só ou somente quem tem um novo, quer dizer, quem realmente nasceu de Deus. Se às vezes, até para abençoar os irmãos da fé, a pessoa tem dificuldades. Se às vezes até para falar bem do amigo, ela tem dificuldades, imagina falar bem de quem? Do inimigo? Ou não é assim? Ou não é assim? Porque supostamente aqui nós fazemos parte do mesmo quê? Do mesmo corpo. Nós somos um só, cada membro desse corpo. O corpo é Jesus. Deu para entender? O corpo é o nosso Senhor, a igreja do nosso Senhor. Dentro desse corpo tem o cabeça. Quem é o cabeça? É o bispo Macedo que é o cabeça? Sou eu que sou o cabeça? Quem é o cabeça desse corpo chamado igreja? O Senhor Jesus. Mas todos nós, todos os outros, são o quê? Membros desse corpo. Se eu nasci de quem? Eu nasci de Deus. Se eu tenho um novo o quê? Então é normal que eu quero o bem daquela outra pessoa. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Mas às vezes nós vemos pessoas que supostamente são do mesmo corpo que entram em quê? Em atrito. E eu já vi pessoas aqui, uma falando mal da outra. Não venha falar mal de ninguém para mim, que eu não tolero isso. Eu não tolero isso. Porque se hoje alguém fala mal de outra pessoa para você, amanhã essa pessoa vai falar mal de você para outro. Não aceite isso. Eu já vi, inclusive, às vezes a pessoa sai da igreja, chega ali fora e começa uma discussão. Ou vai para casa de mal com fulano. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de neófito na fé. Quando eu era criança, que a gente brincava e o outro coleguinha não fazia o que a gente queria que ele fizesse. Vem aqui, Isabel. A gente fazia assim, ó. Corta aqui. Faz assim, faz assim. Faz assim, Isabel. Estou de mal com você. Vocês nunca fizeram essa brincadeira, não? No Brasil, a gente fazia muito essa brincadeira. Outro coleguinha não fazia. Ou tinha lá, sabe como é criança, né? Hoje está de mal, amanhã. Criança é pura. Mas eu lembro que às vezes o outro coleguinha fazia, Isabel, estou de mal com você, viu? Ainda faz um biquinho. Mas isso é infantilidade. Se eu sou do corpo do meu Senhor Jesus, como que eu vou ficar de mal com outro membro desse corpo? Como que eu vou falar mal do membro do corpo do meu Senhor Jesus? Ah, mas o fulano errou, o Beltrano errou. Ele vai prestar contas a quem? Não cabe a mim julgá-lo.
Não cabe a mim condená-lo. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que tolerá-lo. É isso que eu tenho que fazer. Um tem que tolerar quem? Os erros dos outros. Ou não? Jesus não tolera os seus erros? Deus não tolera os nossos erros? Se Deus olhasse para os nossos erros e pecados, nenhum de nós estaríamos aqui. Ou não? Nós temos falhas, nós temos erros. Um pode errar com o outro, pode. Um pode falhar com o outro, pode. Mas se eu tenho o amor de Deus, que é o amor verdadeiro, eu perdoo aquela pessoa sem esforços. Por quê? Porque Jesus me perdoou. Então, porque Ele me perdoou, eu também vou o quê? Eu vou perdoar. Agora, se eu tenho que amar o inimigo, é isso que eu quero que você entenda. Se eu tenho que amar o inimigo, ou o suposto inimigo, eu tenho que amar muito mais aqueles que fazem parte do corpo de quem? Do corpo do nosso Senhor Jesus. Não pode ter atrito aqui entre nós. Ah, mas o fulano falou, não importa. Olhe para a sua vida. Você não está aqui pelo fulano, está? Você está aqui pelo pastor? Você está aqui por quem? Por Jesus. Por Jesus. Então olhe para a sua vida. Faça parte desse corpo. Tenha esse novo coração. Se você não tem, seja humilde. Eu não tenho, pastor. Eu tenho dificuldade de perdoar. Então busque esse novo coração. Chega no altar e fala para Deus: Senhor, troca o meu coração, porque assim não dá. Me dê um coração novo, meu Deus. Tem muita gente que não permanece na igreja por isso. Você sabia disso? Você sabia disso? Mas eu quero dizer para você que se você abandonar a fé, a obra de Deus não vai parar por sua causa, vai? A obra é de quem? Não é de Deus? Não é do Espírito Santo? Se você abandonar, se você pular do barco, a obra de Deus, o trabalho de Deus vai continuar mesmo sem você. Você sabia disso? Na verdade, quem sai a perder? É a própria pessoa. E às vezes, posso falar? Olha que eu falo. Posso falar? Além de fazer essa infantilidade toda de mal, fica de birra. Fica de birra. Cara feia, cara fechada. Faz birra. Já viu criança fazer birra? Já viu? Por exemplo, lá no shopping, às vezes a criança vê lá na vitrine lá e tem uns brinquedos e a criança quer e a mãe disse: agora não, ou um doce. Agora não, menino. Aí ele cai no chão. Não é assim? Criança faz? Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser de Deus. Amém? Nem tudo vai acontecer no nosso tempo. Nem todos estarão ali para nos servir, pelo contrário. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Jesus não veio para ser, se nem Jesus veio para ser servido, mas para, imagine nós temos que servir uns aos outros. E como é que eu sirvo? Quando eu perdoo, quando eu relevo, quando eu amo. Esse é o amor de Deus. Mas não entende esse amor, né? Sabe quem não entende? Quem não nasceu de Deus. Tem dificuldade para entender isso. Por isso que sempre está a bater a cabeça, quebrar a cabeça. A vida não muda. Fica na igreja estagnado. Por quê? Não tem um novo coração. Eu dei um exemplo mais cedo. Eu lembro quando eu era pastor solteiro, só para você entender. E nós estávamos numa igreja bairro chamado Mussurunga. Flávia conhece. Mussurunga. E nesse bairro a igreja estava o teto muito velho, muito podre. Ia cair mesmo. Aí foi a engenharia da igreja e viu lá e olha, tem que fechar a igreja agora, rápido. Aqui corremos risco do teto cair. Eu tinha naquela igreja ali pelo menos umas 400 pessoas que frequentavam a igreja. E aí do dia para a noite tive que fechar o quê? A igreja. Não podia mais fazer o culto lá. Aí eu corri atrás de uma escola que tinha perto. Falei com a diretora lá, o diretor, e eles liberaram fazer a reunião pelo menos no domingo. Aí reuni o povo todinho lá, ninguém reclamou, pessoal. Coisa linda, ninguém reclamou, ninguém fez cara. Um povo de fé, o povo de fé, obediente, um povo obediente. Aquele povo foi um povo que me marcou, um povo de fé. Eu era solteiro, eu tinha 19 anos, mas eu sempre tive uma postura séria, minha esposa sabe disso. E o povo me respeitava muito. E eu falei, pessoal, vamos fazer reunião na escola, não dá para fazer na igreja. Está ligado, pastor? Povo aguerrido. Sabe o que é uma pessoa aguerrida? É uma pessoa que é pau
Já ouviu essa expressão? Pau para toda. Não é aquela pessoa de mimimi, de desculpinha, aquela pessoa de, sabe, choramingando. Não, é um povo aguerrido. Nós temos que ser povo o quê? Aguerrido. O povo de Deus é um povo o quê? Pau para toda obra. E aí nós fomos e fizemos a reunião na escola. Só que só podia fazer no domingo, aquele domingo em si. E eu falei, agora? Aí eu rodei o bairro, encontrei uma igreja, acho que era uma igreja batista, que o pastor não abria a igreja, só abria uma vez na vida, outra na morte. É sério, pastor bem velhinho da igreja batista, o pastor não conseguia mais fazer reuniões, e eu cheguei no pastor, falou, seu pastor, o senhor libera aqui, a gente alugar esse espaço para fazer as nossas reuniões todos os dias. Sabe como é que é a Igreja Universal, né? As portas estão abertas o quê? E todo dia. A igreja pequenininha, os bancos de pedra. Os bancos de pedra, pedra, pra você ter ideia. Pequenininha. Eu fazia domingo 4 reuniões de manhã, graças a Deus. Maravilhoso aquele período, maravilhoso. Avivamento. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, porque a dificuldade traz facilidade, mas as facilidades trazem dificuldade. Quando tem muita facilidade, a pessoa não dá valor. Mas quando tem dificuldade, normalmente a pessoa se apega mais com quem? E foi o que aconteceu. Só que tinha um problema. Na frente, tinha um senhor que morava na frente, que era taxista. E aquele homem odiava a gente. Domingo de manhã, de propósito, ele ia lavar o táxi. Sabe como é que é taxista, né? Deixava o carro, realmente, o camarada deixava o carro brilhando, os trinques. Só que ele colocava o som na maior das alturas. Para incomodar o quê? A reunião. E a igreja não tinha acústica. Sabe o que é acústica? Acústica, por exemplo, nós estamos aqui, não ouvimos nada que acontece. E quem está lá fora não ouve nada que acontece. E abrindo aqui um parênteses, a nossa igreja aqui em Matozinhos agora é cenáculo do Espírito Santo. O bispo Domingos ontem batizou como cenáculo do Espírito Santo. Quem assistiu o programa Café com Fé viu. A senhora assistiu? A senhora fez Alguém assistiu? Ele falou assim, ó, cenáculo do Espírito Santo. Vamos a Matozinhos, o cenáculo do Espírito Santo, arrebentou. Cenáculo, antigamente era só o título de cenáculo Gaia, Porto, mas Matozinhos agora recebeu o título de cenáculo. Quando falar de Matozinhos, pode falar o cenáculo de Matozinhos. Arrebentou depois da fogueira santa, olha só a resposta. Amém? É vitória. Graças a Deus. Aqui nós temos todo o conforto. Realmente é um cenáculo, aqui nós temos toda a estrutura. O que nos falta aqui é o estacionamento. Mas isso é um detalhe, porque quem quer buscar Deus não olha para nada disso. Dá um jeito, estaciona e vem participar da reunião. É ou não é? Mas fora isso, nós temos toda a estrutura de um cenáculo. E ele então falou e está falado. Se o servo de Deus falou, está falado. O Espírito Santo aprovou. Amém? Mas nessa igreja que eu estava há mais de, 25 anos atrás, ou mais, não mais, né, que eu já tenho de casado 26, quase 30 anos atrás, nessa igreja não tinha nada. Não tinha nada, o microfone era com fio. Aquele microfone assim, que a bola desse tamanho, parecia até o microfone do Silvio Santos. Já ouviu o Silvio Santos? Que andava com o microfone aqui? Pois é. Mas a gente estava na fé. E esse camarada na porta da igreja perturbou a igreja todo domingo de manhã para perturbar a gente e a gente chegar lá e falar o que não devia. Que o sangue subia, né? Até os membros queriam lá tirar o quê? Satisfação. Aí eu falei assim, pessoal, vamos dar o troco no diabo. A Flávia não sabe que ela não estava casada comigo ainda não. Vamos dar o troco no diabo. Vai todo mundo lá agora e fala para ele assim, ó, que Deus te abençoe. Bom dia, que Deus... Só isso, pessoal. Não é que o povo foi? O homem bufava de raiva. E a vovó começou a falar ao meu netinho, não faça isso não. A gente está buscando a Deus. Sabe, o homem começou a chorar, a se debulhar em lágrimas. De uma hora para outra, o homem começou a chorar. Olha, me perdoe, nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Acabou.
Aquele problema o quê? Naquele dia, aquele homem perturbado tirou o carro dele, nunca mais, enquanto ali estivemos, enquanto a igreja não ficou reformada, nunca mais aquele homem perturbou a gente. Agora imagina se nós chegamos lá para tirar o quê? Satisfação, brigar com aquele homem. Iria resolver ou iria piorar? Iria piorar. E aí nós lembramos do que está escrito aqui: fazei o bem para aqueles que o quê? Que vos odeiam. As pessoas foram lá e bendizeram. Seja abençoado, bom dia, seja abençoado. Mudou o coração dele na hora. Deu para entender? E é isso que faz o nascido de Deus. O nascido de Deus, mesmo quando ele é perseguido, mesmo quando ele é caluniado, mesmo quando ele é afrontado, ele abençoa, seja abençoado. Ele transmite, ele é nascido de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Jesus. Lembra que falamos dos primogênitos? Ele é o primogênito de Deus, porque ele nasceu da água e do Espírito. Está claro isso? Está claro isso? Vocês entenderam essa parte? E fala mais. E orai pelos que vos maltratam e vos orar por quem te maltrata. Ore por ela. Pastor, mas eu tenho mágoa dessa pessoa, eu tenho raiva dessa pessoa. É o seu coração ainda, olha para cá, Psiu, é um coração velho, por isso que você fala isso. Mas ore por ela. À medida que você começa a orar por alguém, ainda que o coração esteja machucado, esteja magoado, você vai perceber que aquela mágoa vai o quê? Ela vai desaparecer, ela vai diminuir, aquela coisa vai sumir, aquela coisa ruim, sabe? Aquela coisa ruim, porque quem tem mágoa é uma coisa o quê? Ruim ou não é? Quando você perdoa alguém, você não está libertando a pessoa, você está a se libertar. O perdão não liberta os outros, o perdão liberta quem? Liberta você. Agora tem gente que tudo leva para o coração, parece que é de cristal. Tudo ela leva. Como que essa pessoa vai se libertar? Como que essa pessoa vai ter um encontro com Deus? E o pior, às vezes ela acha, ela pensa que tem o Espírito Santo. Mas desse jeito, como que ela pode dizer que tem o Espírito Santo? Se ela tem mágoa dos outros? É impossível. Está escrito aqui, não está? Está em inglês? Está em inglês? Está em português, não está? E orai pelos que vos perseguem. Aí vem a parte mais forte. Para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai. Quer dizer, eu sou filho de Deus, eu só sou filho de Deus quando eu faço essas 4 coisas. Primeiro, amar. Segundo, bendizer. Terceiro, fazer o bem. E quarto, orar pelos que me perseguem, pelos que me odeiam, pelos meus inimigos. Deu para entender? Se você não faz essas 4 coisas, você não é filho de Deus. Está escrito, não está? Não está? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás ou que está nos céus. Aí então às vezes a pessoa, Pai Nosso, ela até ora o Pai Nosso, mas ela não é filho de Deus. Por quê? Porque ela não pratica isso. Ela não pratica essas verdades, porque é uma verdade. E repito, é fácil? Pastor, eu não consigo ainda fazer isso, por isso que eu estou a falar. Se é o seu caso, se você não consegue proceder dessa forma, faça essa oração. Senhor, troca o meu. Eu quero um coração novo, eu quero te conhecer. Eu quero aprender a amar como o Senhor amou. Eu quero aprender a viver como o Senhor viveu. Eu quero aprender a perdoar como o Senhor perdoou. Lembra de Judas? Só para concluir, lembra de Judas? Quando Jesus saiu do Getsêmani, Judas veio até Jesus fazer o quê? O quê? O quê, gente? Traí-lo. Judas veio com uma tropa de soldados para prender Jesus. Jesus tinha acabado de sair do Getsêmani, vem Judas para prender Jesus. E ele falou para os soldados, olha, aquele a quem eu der o quê? Um beijo na face, esse é Jesus, pode prendê-lo. Um homem que comia na mesma mesa do mesmo prato. Você quer maior traição do que essa?
Deslealdade, lembra da lealdade e deslealdade? Você quer maior deslealdade do que essa? Um homem que estava ali ao lado de Jesus, comia da comida de Jesus, ouviu das palavras de Jesus, conviveu com Jesus e chega para trair Jesus. E naquele momento, quando ele veio para dar um beijo, deu beijo. Não deu beijo? O beijo do quê? Da traição. Mas o beijo é um sentimento, uma expressão de quê? De amor, de carinho. Como que Judas usou algo tão bonito? Ele foi dissimulado. Judas foi dissimulado, porque ele usou algo tão bonito para atrair o filho de quem? O filho de Deus. E quando ele beijou Jesus, Jesus já sabia de tudo, claro. Jesus já conhecia o coração de quem? Ele já sabia que Judas iria fazer tudo isso, porque já estava profetizado. Estava escrito isso, que ele seria traído. Ele sabia de tudo. Ele não foi pego de surpresa. E naquele momento que Judas deu o beijo, o que Jesus falou? Quem sabe? Jesus falou assim: amigo. Quem chama um traidor de amigo? Quem chama um dissimulado de amigo? Um falso, um desleal de amigo? Amigo, com um beijo, tipo assim, com algo tão bonito, com algo tão singelo, com algo tão puro, você me traiu? Deu para entender? Jesus poderia ter se irado, Jesus poderia ter falado, Jesus poderia ter, entendeu? Brigado ali naquele momento. Ele fez isso? Não. Mas quando ele falou amigo, ele estava a proteger o seu emocional. Jesus estava a proteger o seu próprio emocional. Ele estava a guardar o seu próprio quê? Coração. O seu próprio coração. Deu para entender? Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha uma maturidade que nós não temos. A maturidade de filho de Deus. Ele entendeu, ele percebeu que não era por Judas, mas aquilo que estava acontecendo, na verdade, já tinha um propósito. E ele entendeu isso, e por isso ele não levou para o quê? O coração, mas ele perdoou. Naquele momento, Judas teve a oportunidade também de quê? De se arrepender, mas ele se arrependeu? Não. Ele era o filho da perdição. Mas o fato é que Jesus, naquele momento, deu para ele oportunidade para que ele se consertasse, e ele não se consertou. Deu para perceber? Então, quando isso acontecer, se aconteceu, já aconteceu, vai acontecer consigo, seja maduro. Não leve para o lado o quê? Pessoal, leve para o lado espiritual. Entenda que o mal criou aquela situação para que você viesse ficar magoado, para que você viesse ficar ressentido, porque normalmente é assim, quem está ferido quer o quê? Quer ferir. A pessoa está ferida, ela quer ferir. A pessoa está magoada, ela quer o quê? Magoar os outros. Deu para entender sim ou não? Mas o Filho de Deus, aquele que recebeu o quê? Um novo coração. Ele aprendeu a perdoar. Ele perdoa. Ele releva. Ele é tolerante. Amém. Deu para perceber? Então agora nós vamos falar com Deus. E se você é uma pessoa que diz assim, pastor, eu preciso desse novo coração. Eu sou humilde para reconhecer isso. O meu coração ainda não é um coração novo, porque qualquer coisa eu fico chateado, magoado, ressentido, ferido. Eu estou assim, aconteceu algo que o meu coração ficou muito triste. Eu estou muito triste com essa situação e eu quero me libertar disso, eu quero um novo coração. Fique de pé, por favor. E nós vamos falar com Deus. E se você puder